Estamos começando aqui mais um podcast Negócios Digitais. Hoje é o quadro Sábado com Performance, onde a gente convida especialistas do mercado para ajudar você a criar estratégias e alavancar os resultados do seu negócio. Para você que está assistindo aqui agora, muito obrigado. É muito importante para a gente ter a sua presença aqui. E deixa aqui comentários que ajudem a gente a criar novos conteúdos e trazer pessoas experts que façam sentido para você. Não esqueça também de dar um like e compartilhar com um amigo, um colaborador ou outra pessoa que faça sentido para você também. Hoje a gente está aqui com o Derek Tedesco, criador do baralho das vendas, que veio desmistificar as estratégias aplicadas pelo baralho que ele criou. Derek, muito prazer estar aqui com você mais uma vez. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do baralho, um pouquinho do contexto geral para a galera entender um pouquinho sobre a sua história também. Legal, prazer pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Vamos tentar trazer aqui algum conteúdo que seja relevante para essa galera e que realmente ajude eles a melhorar as suas vendas e seus resultados. Cara, basicamente aí, de uma forma bem resumida, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Atuei sempre na área comercial, né? Hoje eu estou prestes a fazer 40 anos, então eu lembro que desde os meus 13, 14 anos de idade eu já tinha algum relacionamento, nem que seja vendendo picolé lá na infância, digamos assim. Então eu sempre tive uma veia comercial muito grande. E quando eu entrei na Universidade de Publicidade e Propaganda, eu observei vários pontos positivos, né, de como eu poderia unir a força do marketing com aquilo que eu já vinha implementando de vendas, e isso mudou muito o jogo, né? De lá para cá, né, para pegar ali pós-faculdade, para não ir muito longe, eu tive experiência com diversos ramos, diversas atividades, e isso foi incrível para o meu currículo, né? No sentido de eu já trabalhei com o ramo de alimentos, já trabalhei com o ramo de têxtil, já trabalhei com o ramo de materiais de construção, já trabalhei com registro de marcas e patentes, já trabalhei com telefonia. Cara, são vários as experiências que eu tive, né? Nesses últimos 5 anos, eu estou 100% focado na questão de vendas voltadas mais para a parte do e-commerce, internet, né? Então, eu tive uma experiência muito bacana com uma empresa de cosméticos masculinos que abriu esse universo digital até então, né? Ali de 2020 para cá, como todos sabemos, né, mudou o formato de consumo do mundo, né? Até 2020, eu brinco que eu sempre fui offline. E nessa empresa que eu entrei para justamente ampliar as vendas deles no offline, né? Mas casualmente aconteceu a questão de, no dia 3 de março de 2020, eu iniciar uma jornada nessa empresa digital, e a pandemia veio e parou tudo no dia 14 e a gente não pôde fazer nada no físico, né? Nada offline. Então, automaticamente, daquele momento em diante, eu brinco que eu iniciei uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né, em e-commerce, porque a gente viveu na prática, né, todos esses períodos aí. E em algum momento aí em 2023 eu acabo fazendo uma transição e hoje estou à frente do Grupo Velo, né, que traz toda essa questão de jornada, ecossistema voltado para vendas em todos os níveis, mas muito mais voltado para essa parte de performance digital, né? Então você teve uma mudança, sim, muito gritante, né? Do físico agora virou praticamente um especialista do digital. Isso foi incrível, assim, Carlos, porque quando eu olho, né, para o Derek da universidade, cara, poucos vão acreditar, mas era proibido levar o notebook para a sala de aula, né? Então, claro que vocês estão fazendo conta aí, eu já falei que eu tenho 40 anos, né? Mas isso não é tão longe, cara. Eu me formei em 2009, né, a minha formação. Então, ali na época de 2005, 2007, 2009, era proibido levar o notebook para dentro de uma universidade, porque você perdia o foco, você deixava de ter atenção na aula. Então, quando você olha para isso e me olha hoje sentado aqui explicando alguma coisa sobre digital, é porque realmente, né, a velha guarda tá guerreira aí, né? Porque tem vários, né, amigos aí que a gente sabe que conforme vai avançando a idade, né, eu vou comparando em meus pais, eles não têm a mesma facilidade que a gente tem para lidar com a tecnologia, né? Então eu vejo que hoje essa galera muito mais jovem, né, já entra digital, né? Eles não sabem o que é um telefone que tem que discar, digamos assim, né? Então é diferente. Então quando a gente olha para tudo isso, é realmente gratificante olhar hoje e poder estar aqui na mesa conversando sobre esse cenário digital. Legal, sensacional. Agora vamos entrar nessa questão do baralho das vendas, que você já estava mostrando um pouquinho para mim antes da gente começar o episódio. Só que, cara, eu quero que você
dê um contexto geral assim sobre o que é o baralho das vendas e mostre para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora, o valor do que ele traz ali nas estratégias para aplicar no negócio delas. Legal. Cara, esse é um projeto pessoal, né? Ele aconteceu em 2018. Eu estava fazendo a transição de uma empresa da área de moda, né? De moda masculina, na área têxtil. Saí de uma empresa, entrei em outra empresa e me deparei com um problema que eu não queria resolver. Eu falei, não é possível, cara. Já fazem 6 anos, né, que eu estou aqui nessa área, organizando, alinhando, preparando as demandas. E de repente você olha para essa questão e tem que ficar repetindo a mesma coisa, quase sempre para as mesmas pessoas e ainda não tendo os resultados que a gente espera. E aí aquilo gerou um conflito interno que eu falei, não, eu não posso mais perder tempo. Eu preciso encontrar uma forma, né, uma ferramenta, uma didática em que eu consiga na próxima coleção, né, porque no têxtil tudo funciona por coleções, né? Então na próxima coleção eu não quero revisitar isso, eu quero ir daqui para frente. Como que eu posso fazer para fazer todo o time, a nossa indústria, a nossa empresa, os representantes comerciais, os lojistas evoluírem, né? E aí veio um conflito gigante. E cara, eu tive um insight, né? E aí dentro de tudo isso veio então o projeto Baralho das Vendas. Legal, cara, legal. E então quer dizer que durante esse período aí de 6 anos você foi identificando os padrões das empresas que você fez parte, né, do ramo têxtil, entre outros, e você falou assim, não, peraí que eu preciso de uma estratégia para cada uma delas e que fique de fácil acesso. Aí eu não sei se está conectado, se não está conectado, mas a questão é, por que um baralho, cara? Legal. Então, o baralho ele é um contexto bem legal, né? E até nostálgico na minha visão. Eu nasci em Curitiba, né, para a capital do Paraná, porém eu fui criado no interior de Santa Catarina, né? Muitos de vocês conhecem Chapecó, infelizmente, né, por conta do acidente trágico que teve lá, com certeza o Brasil todo aí veio a conhecer. E muito próximo a Chapecó, algo em torno aí de 75 quilômetros de lá, tem uma cidade que chama Ouro Verde, que era onde eu passava quase todas as minhas férias, né? A minha infância foi muito no interior. E eu gostava muito de ir para lá, porque dava para, com pouca idade, dava para dirigir o trator, dava para andar a cavalo, dava para, né, sair daquele mundo da cidade e desligar muito. E lá, cara, os meus avós gostavam muito de jogar cartas, né? Gostavam muito de jogar baralho. Algumas pessoas vão conhecer um jogo chamado Canastra, outras talvez não, né? Mas ali foi uma parte da minha infância. E ali, né, nessa convivência com os primos, tios e tudo mais, eu aprendi a jogar truco, entre outros jogos, né? E aí aquilo ficou uma memória. Mas, quando eu estava ali na época de faculdade, né, eu aprendi a jogar pôquer e aí despertou algo diferente, porque mesmo que os outros jogos desejassem, né, ou nos desafiassem a ter estratégia, o poker me levou para um novo nível, onde a estratégia ela é muito alinhada. Você tem, né, uma competência, uma necessidade de entender aquilo que está fazendo, né? Tem a possibilidade de você ter estatística para saber se você está com uma mão boa ou não, e aquilo tudo me provocou sempre. Quando eu me deparei com esse cenário de como eu poderia materializar um conteúdo que não ficasse numa apostila, eu comecei a pensar qual era a ferramenta que eu poderia utilizar, que o representante comercial que está na estrada todos os dias, que o escritório dele é o volante, é o carro, né? Porque ele está ali visitando um cliente, outro, e às vezes a gente entregava uma apostila e eu ia para a estrada e eu perguntava, cara, e a apostila tá onde? Ah, ficou em casa, esqueci. Então aquilo foi me provocando. Então somando tudo isso, né, da minha infância, da minha experiência, dos dados, da estratégia, de ser fácil alocar, né, um baralho cabe no porta-luva do carro, né? E eu falei, cara, eu tenho baralho no porta-luva. Então eu falei, cara, tá aqui. Agora como que eu uso isso, né? E aí eu comecei a montar um plano e a gente trouxe para cá. Então foi muito por conta disso, da minha experiência do passado e de como sintetizar tudo isso e ficar fácil e acessível na mão do representante. E um baralho é divertido, né? Ele é pequeno, cabe em qualquer lugar, são flashcards, são como colinhas que você pode acessar a qualquer momento. Exato. Agora apostilas já lembra lá da faculdade, aquele negócio chato, desgastante. Muitas vezes, igual você falou, né? Vai esquecer em casa e vai deixar de lado. E é difícil para acomodar para lá ou para cá, e daqui a pouco amassa, rasga, e aí, né? É
informação se perde, você vai perdendo um pouco o contexto aí, é complicado. E o baralho acabou encaixando certinho nessa medida. Legal. E tem vencedor no baralho ali? Cara, pode ter o ganhador daquele cara que quer faturar mais. Esse é o cara que vai ser o vencedor aqui com o uso do baralho. E eu acredito que quem está escutando a gente agora quer vencer e quer lucrar mais. Então eu tenho uma pergunta aqui para te fazer que é o seguinte. Esse baralho, ele tem uma lógica? Ele segue uma lógica ou como que funciona exatamente? Legal, tem uma lógica sim. Se quiser, você pode abrir, pode fazer uma dinâmica, fica à vontade. Bacana. Ele tem uma lógica sim, depois a gente até pode, né, falar um pouco mais. Esse daqui até eu trouxe a primeira versão, tá? Então essa aqui foi a primeira versão que eu fiz lá em 2018 e meio que ela me acompanha aí e a gente vai organizando. Da primeira carta até a última, ele teria uma sequência de cartas, né? Então o que eu quero dizer? Basicamente ele é um mapa. Né? A pessoa que quiser evoluir as suas vendas, que quiser criar um caminho diferente e muito estratégico, ele vai pegar a primeira carta e vai cumprindo cada uma delas até chegar na última, né? E ele vai ter ali o projeto total, com o plano de ação que ele precisa, com todos os passos que ele precisa, entendendo onde ele tem ou não tem dores. Porque, né, o baralho tem 52 cartas, não quer dizer que são 52 atividades específicas. Uma te prepara, às vezes, para outra. Uma te dá um insight para aquilo que você precisa ajustar. Então, elas têm uma sinergia. Não é necessidade que você, né, utilize todas elas. Né? Você vai poder ir interagindo, né, de alguma forma. O que eu brinco é, a gente poderia agora, né, você se colocar no papel aqui de empresário, né, do que você toca hoje. A gente abre aqui todas as cartas e você vai avaliar e vai identificar dentro dos tópicos que tem aqui, quais deles você acredita que você tem menor eficiência hoje? Né? Então aqui já seria meio que um filtro, para você não ter que pensar por onde começar, eu já pensei por você. Então abre aqui, vai ter todos os vieses de onde você deveria dar atenção para o teu negócio, você vai separar aqueles que mais são dores para você hoje e automaticamente a gente vai trabalhar muito mais sobre essas dores. Então facilita muito, né, a jornada de descoberta de onde estão os seus problemas e de tomar uma decisão para começar a montar os planos de ação. Legal, bacana pra caramba. Então é toda uma jornada para solucionar os gargalos dentro de um negócio. E você estava falando um pouquinho antes sobre os 4 Ases. Um me chamou muita atenção, que é o da ambientação, mas queria que você explicasse primeiro o que é os 4 Ases. Aí depois eu quero fazer uma pergunta sobre o A da ambientação. Beleza. Quem é, né, da área têxtil provavelmente já ouviu falar e conhece o Edson Daguano. Ele hoje se tornou um amigo pessoal, né, e é um cara que eu brinco, né, com todo carinho aí, Edson. Eu digo que ele é o dinossauro da moda, né? Porque ele já está aí há muito tempo, ele foi responsável por trazer grandes marcas para o Brasil, né? Algumas que são de destaque relevante até hoje, e ele foi o porta-voz para trazer essas marcas para cá, foi diretor de grandes operações, e ele vem impactando o mercado positivamente sobre isso. E uma vez eu ouvi uma palestra dele, depois até comprei cursos e tudo mais, e ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso, né? Dos 4 Ases do varejo. Então ele fala sobre a administração do ponto de venda, sobre o abastecimento, sobre a ambientação e sobre o atendimento. E eu gostei muito disso porque nós, brasileiros, gostamos daquela 7 dicas para você vender mais, né? E aí você quer os 7. Então isso daqui foi legal porque ele traz 4 tópicos que resolvem praticamente todas as dores, né? Basta você, dentro de cada um deles, identificar seus subníveis e você consegue fluir muito bem. Então, parte do baralho foi desdobrar essas estratégias, né? Então ele começa com algumas informações que vão preparando o lojista, preparando o dono da indústria, preparando o representante comercial a entender o que ele precisa minimamente ter de informações, reunir esses dados para que ele possa tomar uma decisão mais consciente, e agora ele vem com os 4 Ases e aplica isso e o jogo flui, né? Então ele é um complemento, digamos assim. Não vou dizer que eu melhorei o que o Edson traz para o mercado, mas eu acho que eu consegui traduzir de uma forma diferente e uma conduta que às vezes pode facilitar diferentes nichos e diferentes níveis de habilidades das pessoas para que eles possam, né, conseguir chegar ter o êxito e sucesso com essas informações. Legal, bacana. E nada é criado, né? Tudo é transformado ali dentro. Exatamente. E outra coisa que também agora entrando na parte do A da ambientação. Muito obrigado.
Entra no ar da ambientação. Agora, você, né, já foi do físico, acredito que ainda tem um pé gigantesco ali ainda no físico, querendo ou não, né? E agora, né, dando aula no digital praticamente, dizendo assim, né? Se me permite falar dessa forma. E o A da ambientação, o que me parece, tá? É como se fosse o CRO de um site. Para a galera entender o que é o CRO de um site, é o Conversion Rate Optimization, que é o quê? Basicamente uma organização fluida do seu site que guia a jornada do cliente para ele comprar dentro do seu site e, né, e cada vez gerar um resultado melhor lá dentro do seu site. Esse A de ambientação, ele tem a ver com isso ou eu estou viajando na maionese? Com certeza tem. É que a gente gosta de fazer alguns paralelos e o pessoal que estiver aqui nos assistindo, seja ele do físico ou do digital, ou ambos, né? E é engraçado porque tem sim essa relação. O A de ambientação ele vai provocar muito a seguinte questão, né? Dentre tantas que tem, mas ele vai provocar assim, a pessoa que entra na sua loja tem dois fatores diretos, vamos dizer assim. Ela viu a vitrine, foi impactada por aquilo, gerou curiosidade e agora ela adentra para ver se tem o modelo, o tamanho e as coisas que atendem a ela, porque ela já teve uma pré-propaganda do que tem ali dentro, ou ela já vem com um anúncio, ou ela já vem decidida, né? Ela já sabe que é isso que ela precisa, é lá naquele lugar que ela vai encontrar, então ela já vem e entra na tua loja. Então, né, vamos comparar como se fosse o anúncio a vitrine, né, e o digitar diretamente o site e acessar a loja diretamente, né? Quando essa pessoa entrou na loja, né? Se a gente fosse pegar hoje a maioria das lojas físicas do Brasil, e até a gente pode brincar, nas últimas que você tenha entrado, como que foi a tua experiência em relação a isso, né? Eu vou brincar aqui, você entrou lá para comprar essa polo preta. Eu não sei se você comprou no físico, no digital ou não, né? Mas aí vamos fazer um exercício. Normalmente a pessoa chega, ela precisa ter minimamente um senso de ambientação, ela vai olhar onde que é, né, a área masculina, infantil, feminina, se for uma loja exclusiva, onde estão cada uma das peças, e ele vai direcionar esse foco, né? Ele veio aqui para comprar isso, então ele vai até lá. A ambientação é aquilo que vai provocar se isso vai facilitar a vida do consumidor ou não, né? Muitas lojas hoje tem o vendedor ali esperando você entrar, algumas já permitem que você faça o seu autoatendimento, mas a ambientação vai interferir em quão fácil vai ser a tua experiência de compras, quão fácil vai ser você achar aquilo que você quer comprar ali na loja, né, e ter acesso a isso. Da mesma forma que se você trouxer para o digital, a pessoa entrou no teu site. Quão fácil é ela comprar porque ela está decidida, né? Se eu vim por um anúncio, muito provavelmente eu vou cair direto na categoria. Beleza, tá mais fácil. Mas se eu digitei e entrei direto na home ali do site, quais são as informações que eu estou demonstrando num banner, no menu, na vitrine, que estão me direcionando para aquilo que eu posso comprar? Porque a gente sabe, né, que existem diversas questões de o homem, né? Vamos falar do homem que eu domino mais essa questão do comportamento de compra. O homem não vai na loja física. Ele tem pavor, às vezes, de ir lá e ter que conversar e experimentar. Então, o que ele prefere? Ele prefere que a esposa vá lá, faça, né, a busca de tudo aquilo que ele quer, leve para casa, ele experimenta em casa, decide o que ele quer e manda ela no condicional fazer o pagamento. Mas esse homem agora ele está tendo que se digitalizar, né? Ele não está mais tão acomodado assim. Aí ele vai lá e entra no site. Qual é a informação que ele tem entrando no site para ter certeza que ele vai achar a peça que ele quer, na cor que ele quer, no tamanho que ele quer, né? Então, é um pouco disso. A ambientação ela vai provocar muito essa experiência do usuário dentro do ponto de venda. Poxa, legal pra caramba. Então, a organização da loja física é exatamente igual à organização de um site mostrando o produto que a pessoa já tem uma predisposição a ter mais desejo para compra ali. Legal. E agora, né, o baralho, estava comentando anteriormente que ele são quantas cartas mesmo? 52. 52 cartas. E o baralho tem 52 cartas, ele segue uma lógica e tem uma lógica com o número de semanas? É isso mesmo? Então, é bacana, né? Quando eu decidi fazer o projeto, já estava acontecendo, muitas coisas vieram. E teve uma época que eu resolvi me aventurar para fazer algumas lives aí e começar a tornar esse produto mais conhecido. E quando eu fui fazer isso, eu pensei, cara, de que forma eu consigo agora engajar com quem ainda não me segue, com quem ainda não conhece,
E aí eu, por acaso, falei, cara, eu vou pesquisar qual que é a história do baralho, né? Porque se um dia me perguntarem alguma coisa, eu queria minimamente saber. E aí quando eu fui buscar a história do baralho, né, eu identifiquei que isso foi construído muito lá no passado, não lembro agora de cabeça qual foi a data e o ano, mas eu achei algumas informações legais, né, que aí eu falei, cara, isso aqui eu vou trazer e vou colocar aqui como argumentos, né, de interação com o público. 52 cartas são porque o ano possui 52 semanas. Né? Ele tem 2 naipes, ou melhor, ele tem 2 cores normalmente, né? Porque se você for olhar aqui, ele é uma réplica de um baralho tradicional. Mas normalmente você tem lá preto e vermelho. Né? Ele quer remeter noite e dia. Aí você vai ver que tem 4 naipes. O que ele quer remeter? A 4 estações do ano. Então, quando você vai olhando para essa conjuntura toda, você vai falando, cara, é sensacional levar isso para dentro de um carro, de um representante comercial que precisa ter estratégias o ano inteiro e que ele precisa aplicar algumas ações que vão sustentar ele, né, a sua família, a loja, a indústria. Eu falei, cara, sensacional. É praticamente uma carta por semana, vamos colocar assim, né? Então, se ele focar nisso daqui, em um ano ele resolveu 100% os próximos anos daquilo que ele precisa. Não quero que você demore um ano para fazer isso, né? Mas o que eu estou brincando é que você tem aqui uma construção bem bacana. Entre outras particularidades, né? Que aí depois, em outro momento, a gente até pode trazer aqui, ou então você buscar aí, digitar a história do baralho e descobrir tantas outras coisas que, né? Um jogo que nos diverte há tanto tempo foi pensado, organizado e criado, né, lá atrás com várias estratégias anteriores, digamos assim. Isso ajuda até na argumentação de mostrar para o lojista, para o empresário a necessidade, né? Que isso acaba tornando um argumento também do quão é importante que não leve um ano, mas que a cada semana ele vá aprimorando melhor todo o processo, toda a empresa dele, né? Exato. E a outra questão é que vamos supor, na parte do online, tá? Vamos supor que eu tenho a minha loja de moda masculina, e eu tenho problemas no meu atendimento. Tenho problemas no meu atendimento ali para fazer fechamento no 1 a 1. Algumas conversões não saíram ali diretamente pelo site, aí meu time de atendimento vai lá e faz direto no 1 a 1. Como ou qual carta, ou qual a sequência ideal ali que o baralho das vendas traria para esse meu negócio, para essa minha dor, que é o atendimento 1 a 1 para fazer esses fechamentos? Legal. Ele não vai ser tão específico hoje, nesse nível, com as cartas que tem hoje. Em breve vai sair uma versão atualizada que vai estar muito focada no digital, né, e vai facilitar muito isso. Mas hoje, para que ele está preparado? Na organização e na construção que ele tem, ele está pensado em prospecção, venda e pós-venda. Então, mais ou menos, se você seguir as cartas, você vai ter mais ou menos essa lógica de consumo, né, de conteúdo aqui. Então, quando a gente for falar de atendimento, a gente está falando de venda e pós-venda. Ele fica nesse meio de caminho, digamos assim. O atendimento especificamente, a gente fala que é muito, né, vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil para o pessoal. Né? Estou dentro de uma loja física de moda masculina, em qualquer lugar do Brasil aí, vamos pegar um estado específico, vou entender qual é a estação do ano que ela está, e aí eu estou ali de frente com o atendente daquela loja. O que o baralho hoje ele traz para isso? Uma preparação para o atendimento. Né? Então a gente tem como organizar muito quais são as estratégias que eu vou utilizar, como eu vou me preparar para receber essa demanda que está entrando aqui na loja. Então ele vai trazer aqui conteúdos que vão ajudar a vendedora a conhecer o mix de produto que ela tem, ter noção por conta da ambientação que está planejada na loja. Ela vai ter relatórios, porque a gente provoca que eles tenham dados no A de administração que vão permitir ela saber quais são os tamanhos e grades que ela tem disponível, né? Então, facilidades que vão conduzindo junto com a necessidade do cliente para esse atendimento. Então, é meio que um passo a passo que ele pode ser considerado teórico num primeiro momento, mas que quando você vai olhando para isso, ele vai trazendo muito para a prática de como você consegue receber essa demanda que está chegando, ter uma condução assertiva e realmente consiga concretizar a venda no final disso, né? Legal. E você falou que nos 6 anos teve de experiência, né, na área têxtil e tudo mais, entre essas outras áreas, você visitou inúmeras cidades, inúmeros estados, inúmeros empresários, lojistas, e
Como que você identificava quais eram as dores daquele momento, daquele cliente? Como que você fazia todo esse processo? Legal. As dores, elas são variadas, né? Mas uma coisa que é legal a gente trazer, na época que eu estava envolvido com a gestão comercial, né, eu já fui trainee da área têxtil, então eu entrei junto com o caminhão descarregando o tecido na indústria e percorri todo o caminho para conhecer como funciona e ao final, né, eu saí como supervisor comercial da área de vendas da linha têxtil, né? Dentro disso, o que isso foi legal? Eu consigo identificar onde nasce o problema. Então eu cheguei no ponto de venda e vi alguma informação, eu sei se aquilo ali foi um problema do tecido, se foi um problema da mão de obra, se foi um problema de transporte, né? Porque às vezes você compra uma peça e você vai na hora xingar o dono da loja, mas o problema não está ali, né? Ele está lá atrás em alguma etapa. Então isso foi bacana. Quando eu fazia essa questão de visitar as lojas, né? Esses mais de 3 mil pontos de vendas que eu visitei, cara, era uma dinâmica desafiadora, né? Porque imagina assim, tiveram dias que eu estava em uma cidade a cada dia e em um estado a cada semana. Então, assim, é muito intenso, é muito rápido. Você tem que... A tua mente, ela precisa se adaptar a muitas coisas, né? Então, quando você terminava um roteiro na sexta-feira, você embarcava ou num ônibus ou num avião e ia para um próximo roteiro que você nem imaginava onde seria. Porque eu sempre acompanhava o representante e muitas vezes ele já tinha uma rota definida, né? Então, isso foi me trazendo uma experiência de passar em mais de 3 mil pontos de venda e trocar muitas ideias, né? E aí, ao longo do tempo, isso não foi, né, do primeiro dia de visita, né, foi apanhando muito no campo, né, que eu comecei a identificar alguns pontos, né? E aí, dentro disso, eu comecei a observar que as dores, elas eram 80% das vezes as mesmas, né? 20% das vezes elas eram um pouco diferentes, aquela regrinha do 80-20, né? E aí, o que eu comecei a observar? Como que eu posso, sendo um vendedor, né, ser um ator externo a esse ambiente e poder profissionalizar ele também. Claro que num primeiro momento era um pensamento egoísta, né, porque eu não queria simplesmente profissionalizar aquela loja, eu queria vender a minha marca, né, eu queria entender como eu fazia para vender mais. Só que é engraçado porque eu acho que o meu modelo mental, ele não para só na minha ambição, né? Ele olha sempre para o contexto, ele olha sempre para um projeto, para um propósito. E eu comecei a observar e falei, cara, se eu mudar a comunidade, eu facilito toda a minha jornada. Então, quando eu olhei para tudo isso, eu falei, cara, quais são os principais pontos aqui que mudam o jogo de um lojista? E aí eu até criei, né, uma retórica aqui, que eu costumava chegar, alguns representantes que andaram comigo vão lembrar, alguns clientes que eu atendi, né, que se um dia vierem assistir isso aqui, vão lembrar também, e eu costumava brincar assim. Porque imagina, né? Não eram marcas extremamente conhecidas as que eu trabalhei. Então eu precisava fazer toda uma apresentação. E aí o que é engraçado é que quando você chega no ponto de venda, né, parece que está escrito assim, vendedor. Né? Porque você entrou na porta, ou a gerente da loja ou a atendente, ele fala assim, ó, compras é lá atrás. Né? Ela nem se movimentava do lugar que ela estava. Né? Eu falei, cara, isso precisa mudar. Né? Eu falava, cara... Esse é um A de atendimento, né? Esse atendimento não pode acontecer nesse formato, mesmo que seja um vendedor. Você precisa estar lá pronto, porque se não for, Sim. E se eu for um representante mesmo, mas eu estiver indo no momento de compra com você, eu já não vou comprar, entendeu? Exatamente. Eu vou buscar uma outra. Então, e aí, né, brincando essa ideia de que parecia que tinha, né, vendedor escrito na testa, você chegava lá e, cara, a primeira coisa que acontecia era, não, já tenho minhas marcas aqui, tá tranquilo, não preciso de nada, não tenho tempo, não quero. E aí eu falei, cara, como que eu quebro essa objeção? Como que eu consigo ganhar a atenção desse pessoal, né? E aí eu aprendi a fazer uma leitura do ambiente, né? Fui preparando a minha mente, depois eu fui passando isso para os meus representantes. E eu falei assim, cara, a gente precisa identificar pontos aqui que sejam inegáveis, vamos dizer assim, que a pessoa não possa ignorar. Né? E aí eu falei, você tem que fazer uma pergunta, você tem que fazer um apontamento, você tem que trazer uma fala que o cara que estiver do outro lado do balcão, ele vai falar, tá, o que é isso? Né? E aí eu falei, vamos sair de querer apresentar a nossa marca, a nossa empresa, e vamos entrar na linguagem dele. E aí, cara, eu fazia uma leitura da loja e muitas vezes eu fazia alguma pergunta do negócio. E aí ele achava estranho, né? Porque todo mundo sempre vinha para oferecer alguma coisa, né? Não para perguntar ou para querer ajudar ele de alguma forma. E quando a gente mudou esse viés, eu consegui ganhar atenção. Então agora eu tenho meus 5 minutos de fala. E aí, dentro disso, né, eu criei um discurso que, né, somado ao baralho das vendas, que isso me ajudou depois,
foi uma seguinte questão, né? Eu chegava pro cara e falava assim: se eu fizer 3 perguntas para você e você não conseguir me responder elas com clareza, você deixa eu abrir o meu mostruário e só te apresentar minhas peças. Tu não é obrigado a comprar no primeiro momento, né? Para alguns eu até brincava, se você não me responder, tu tem que me comprar um pedido mínimo, né? Por quê? Porque eu identifiquei essas variáveis. E aí, né, não sei se está na tua pauta aí essas perguntas, né, mas eu já vou entrar aqui nesse mérito. Quais eram as perguntas, né, que eu fazia para ele? Eu falava assim, cara, quantos clientes você tem na tua loja hoje, cadastrado na tua loja? Aí o dono da loja, o gerente ou a pessoa responsável na hora falava, deve ter uns 3.500. Eu falava, uns não está certo. Então você já errou na primeira, eu já posso abrir o mostruário. Não. Quais são as outras duas? Eu falei, beleza. Você não tem certeza de quantos clientes você tem. Você acha que é uns 3.000, podem ser 10. Você não sabe quantos são, eles podem ser muito mais ou muito menos. Mas vamos fazer de conta que seja 3.000, tá? Desses 3.000, quantos não compraram com você nos últimos 6 meses? Uns 50%. Eu falei, não, errou de novo, porque eu quero um número exato, eu quero um número qualitativo. Pode ser 50%, pode ser 70%, pode ser 90%, você não sabe. Então eu falei, então agora eu já posso abrir o mostruário, né? Você já errou 2. Não, qual que é a terceira? Eu falei, beleza, quantos desses aqui que não compraram nos últimos 6 meses vestem o tamanho M? Aí a galera começava a dar risada, falando, atrás do mostruário, deixa eu conhecer, você vai precisar me ajudar aqui, porque a galera não tinha informação. Então eu fui observando que 80% da maioria dos pontos de vendas no Brasil estão ali pagando um aluguel caro, contratando uma equipe que não custa barato, porém não gerenciando os dados e todo o seu negócio como poderiam, né? E eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui. E com o viés disso, a gente conseguiu implementar um ritmo diferente, criar uma comunicação diferente e a gente foi abrindo mais pontos de venda aí. Legal, isso aí também fala bastante sobre o planejamento, né? Sobre o estoque, sobre o custo de aquisição também, sobre o LTV, né? Para quem não sabe o que é LTV, o Lifetime Value ali do cliente, quantas vezes ele compra em determinado período. E isso, olhando, trazendo também, sempre trazendo para o lado do e-commerce, o lado lojista ali também, cara, isso traz a previsibilidade para o negócio. A estratégia, você saber o que o seu cliente compra, quando ele compra, isso traz a estratégia de saber a oferta certa no momento certo. Talvez até sobre estratégia, um pouquinho ali, sobre a previsibilidade, entre período ali 3, 6 meses, você sabe que aquele cliente ele veste o M, né? Como a gente estava conversando um pouquinho anteriormente, você vai conseguir fazer ofertas mais pontuais para ele, que façam sentido. E tinha estratégia para isso também? Exatamente. E essa era a ideia, né? Era mostrar para ele que os desafios que ele tinha, eles tinham soluções, né? E eu não estou aqui para prometer para qualquer um dos lojistas que vierem nos ouvir que fala assim, cara, 100% do teu problema está resolvido, é só você comprar o baralho das vendas e fechou. Mas eu tenho certeza que 80% deles você vai conseguir diminuir consideravelmente para que você tenha menos problemas, menos prejuízo, mais ganhos, mais lucros, né, a partir daí. Então, quando a gente olha para isso, imagina que quando eu montei o baralho era 2018. Né? Em 2018, a gente não tinha a utilização de WhatsApp como a gente tem hoje, a gente não tinha a facilidade de acesso. Eu lembro que eu não usava tanto assim o Instagram também naquela época, né? O e-commerce, as coisas não eram tão viáveis. E hoje, quando você olha para o momento atual, se você lojista ainda não está no online, você tem um problema, né? Se você não se comunica nas suas redes sociais, você tem diversos, né? Então, você precisa estar no online para que você facilite o acesso. Hoje você tem um problema de ter uma loja física que ela abre das 9 da manhã às 18, às 19, às 20, né? Vamos pegar aí um horário de shopping, abre das 10 às 22 e fechou. Cara, no online você não tem isso. 24 né? horas. Você está 24 horas vendendo. Então, por que não olhar para todas as dores que você tem e entender que você tem um caminho aqui com estratégias e que você pode, a partir de agora, ter uma loja online 24 horas, né? Que possa ser saudável e venda. Então, é olhar muito para esses detalhes. E a gente até brinca muitas vezes, né, ali na equipe, ali na agência, que hoje, qual que é o custo para ter uma loja física, né? Que fica exatamente, vamos supor, igual o do shopping, das 10 às 22. E qual que é o custo para você ter uma loja online 24 horas vendendo enquanto você dorme, está viajando, está com a família lá?
às vezes as pessoas ela não têm esse dado e eles estão deixando dinheiro na mesa. Igual você falou, se você não está ativo nas redes sociais, você não tem um problema, você tem diversos problemas. Porque hoje até a loja física, ela tem que estar ali no digital, se comunicando com a audiência dela para mostrar as ofertas, para mostrar os produtos, para mostrar os lançamentos e trazer essa recorrência, aumentar esse LTV ali do negócio dela. Legal. E aí, fazendo uma pergunta aqui agora sobre a parte do público-alvo. Teria um público-alvo, os vendedores, os donos do negócio, né, os lojistas, ou qualquer um pode estar utilizando? Certo. Nessa atual versão aqui do baralho de vendas, né, ele está focado na indústria, né? Ela pode ser uma indústria da área de moda, eu vou colocar, porque ela pode ser, né, têxtil, pode ser de calçados, pode ser de qualquer outra ramificação nesse sentido. Então ele pode ser focado para a indústria, ele pode ser focado para o representante comercial dessa indústria, ele pode ser focado no ponto de venda, seja uma loja, né, de confecção, seja uma loja física, de qualquer que seja, né, o segmento, e para os vendedores dessa loja também. Então ele utiliza uma linguagem que, com pequenos ajustes aqui, apenas no viés de olhar, né, você consegue fazer uma adaptação de deixar uma comunicação eficiente e pronta desde a indústria até, né, estar apto para chegar no consumidor final, digamos assim. Entendi, legal. Legal, então o baralho ele é uma forma de mensurar os principais gargalos do negócio, onde você consegue trazer isso para o lojista e todas as áreas ali dentro do negócio. E aí, a gente estava comentando anteriormente que ele tem uma similaridade com a roda da vida. É isso mesmo? Você pontua as dores do negócio para solucionar elas? A brincadeira que eu fiz contigo antes foi assim, né? Às vezes você está lá numa avaliação pessoal para saber qual é a decisão que eu preciso tomar agora e qual área da minha vida eu preciso mudar para que tudo se transforme. Aí você vai pegar lá, você está desequilibrado financeiramente, você está com problemas espirituais, você, né, o profissional não está indo bem, a saúde, né, está com alguma situação, então às vezes tudo está um caos. Às vezes não, às vezes você vai olhar para isso e falar, cara, é aqui, ó, é profissional. Eu preciso só de uma ajuda profissional. Então aí você vai lá, contrata alguém para te ajudar, encontra um caminho e resolve. O baralho ele tem um pouco desse viés. É você conseguir ter essa identificação, né? Abrir ali um mapa do teu negócio e falar, cara, eu tô com tantas coisas que eu não sei por onde começar, e o baralho pode ser esse viés, né? Essa brincadeira. Então a ideia é de você colocar todas as tuas oportunidades de melhoria na mesa, identificar algumas delas e agir sobre isso, né, é um dos propósitos que a gente consegue ajudar muito por aqui. Então, cabe sim um certo comparativo. Legal. E o baralho ele é uma sequência, né, como você falou. Ele tem os seus pontos principais ali para a gente agir. Ele tem o seu público-alvo que está ali todo dentro do negócio, né, da liderança do negócio, principalmente, com toda certeza. Mas eu queria saber se, né, olhando para o digital. O digital a gente tem sempre um e-commerce lá, onde a gente está constantemente avaliando ele, a jornada de compra, as ofertas, os lançamentos, né? Tanto da parte dos produtos, quanto também da organização do site, as campanhas e essa atração de clientes para dentro da loja online. Só que a gente tem até, né, o nosso checklist, onde ele nunca está 100%, porque a gente está constantemente buscando essa melhoria. Aí eu queria saber se o baralho ele sempre vai bater um 100% e não vai precisar ajustar nunca mais. Não, com certeza não, né? Eu vou pegar uma frase do Flávio Augusto que ele fala, não existe estabilidade, né? Então é exatamente isso. Se você achar que está 100%, começa de novo porque você já tem que fazer com certeza o trabalho todo, né? Então o baralho ele vai trazer muito esse viés de você hoje parar em um dado momento dos dados que você tem, com a competência que você tem e planejar. Cara, daqui 3 meses você já tem que revisitar muita coisa, daqui 6 com certeza de novo, daqui 1 ano totalmente, né? Então ele vai ser sempre o teu checklist, né? Vai ser sempre o teu mapa de direção para você avaliar, né? E verificar, cara, nessa coleção, vou imaginar que eu seja um representante comercial.
nessa coleção, quantas cidades tem na minha área de atendimento? Quantas eu já tenho um cliente ativo? Quantas eu não tenho? Então o meu foco precisa ser naquelas que eu não tenho. Ah, mas essas que eu não tenho são cidades de baixo potencial, eu não consigo abrir. Beleza, será que não tem mesmo como vender lá? Né? Porque aquela pessoa que aceita ou não, é porque ela, acho que na minha visão, não gosta muito de um desafio, né? Eu sou bastante inconformado, né? Quando a pessoa fala assim, cara, não tem como fazer, eu falo, olha, tem pelo menos três jeitinhos aqui a gente consegue fazer para encontrar, né, uma forma de vender, um cliente para a gente organizar. Então sempre tem um jeito de a gente melhorar isso. E o baralho ele vai provocar muito essa situação. Então, seja um representante comercial, seja uma loja física, seja o vendedor dentro dessa loja física, seja uma indústria, né? Então, tem como a gente organizar assim. Legal. Trazendo um pouquinho aí dessas dores, né? Dessas cartas das vendas alinhado com o e-commerce, no ano passado teve uma cliente onde ela fez uma compra absurda lá voltada para o inverno. E só que essa compra absurda, ela não necessariamente supriu a demanda que existiu dentro do e-commerce dela, por inúmeros fatores. Na verdade, existe um estudo ali sobre o ano 2024 que o inverno foi ruim para todos os nichos do mercado ali de moda, principalmente. Aí eu queria saber de você. Vamos supor agora, criar uma situação onde a gente está com 50, 100, 500 mil reais de estoque parado. E você, como esse agente, né, trazendo as soluções aqui para a gente, o baralho das vendas, ele conseguiria trazer essa solução? Sim, não, talvez? Legal, ele vai trazer sempre o direcionamento, né? Porque se eu fazer a solução, daqui a pouco o cara vai falar, beleza, quanto custa esse baralho aí? Eu já compro, eu já vendi 500 mil. Mas ele vai trazer sim o direcionamento. Então, basicamente, tá? Se eu tivesse um lugar desse cliente agora, com base no que eu tenho aqui no baralho e com as recomendações que ele traz, ele faria um exercício similar àquela brincadeira que eu fiz ali atrás das 3 perguntinhas. O que eu olharia agora para dentro do negócio? Quantos clientes eu tenho cadastrado na minha base? Quantos desses clientes compraram ou não compraram no último inverno? Ou então, quantos clientes não compram comigo há mais de 3 meses? Né? Porque eu tenho que entender alguns viéses daquilo que eu quero trazer. Eu posso pegar todos que compraram no último inverno e saber, cara, ele já tem a referência do que eu ofereço, ele já sabe qual é a minha qualidade. É mais fácil eu vender para quem já me conhece e já sabe o que eu entrego do que para alguém que não me conhece. Então eu faria com certeza uma lista disso. E aí o que acontece? Ele talvez não sabe quem são, ele talvez não sabe se comprou ou não comprou no inverno e talvez não sabe qual é o tamanho que esse cara compra. Porque imagina assim, eu vou pegar esses 500 mil, vou dividir em grupos de produto, vai dar um faturamento separado por grupo de produto. Eu vou pegar esse grupo de produto e vou entender quais são os tamanhos que eu tenho ali concentrado. Se não vendeu, provavelmente são os tamanhos mais difíceis, menos comerciais. Ou seja, falando de área têxtil, seria ter um P, G e GG. Ou talvez agora um P e um GG, porque o M e o G são os que mais vendem, né? E a gente sabe que a população está um pouquinho na média acima do peso, então M e G com certeza vendeu. Agora GG e XG, talvez não, porque tem uma dificuldade maior dessas peças girarem. Imagina se eu posso pegar a relação de todos os meus clientes e mandar uma mensagem agora para todo mundo que veste M, para todo mundo que veste G, para todo mundo que veste GG, falar, cara, eu separei aqui um mix de produto que tem super a ver com o teu perfil. Dá uma olhada nisso daqui e além de tudo, ainda tem um descontinho aqui, ainda tem um bônus, ainda tem uma situação comercial, tem um incentivo. Então, às vezes, a gente se limita a pensar que não tem como, que o inverno não fez. Cara, às vezes só está faltando a forma de você promocionar isso de uma forma diferente. E quando eu digo promocionar, lembre, né? Promocionar vem de promover. Eu não preciso dar desconto, eu preciso contar o que eu estou fazendo, eu preciso alinhar com o mercado quais são as possibilidades de negociar comigo. Então, às vezes, promocionar é criar uma condição de desconto. Às vezes vai ser criar uma condição de pagamento. Às vezes vai ser criar uma questão de levando duas, eu tenho algum benefício. Às vezes, enfim, eu não quero só dar o desconto. Eu posso promover isso e falar, cara, é exclusivo, né? Se você comprar aqui, não tem mais ninguém na minha cidade que vai ter essa peça nesse tamanho. Gerar um valor ali em cima do produto. E agregar valor. Agora, imagina você fazer tudo isso e falar com a pessoa que você realmente precisa. É sensacional. É dar o doce para quem quer comer o doce. Exatamente. Legal, cara. Sensacional. Muito obrigado pela presença aqui. E aguardo você para a próxima, que com certeza a gente vai ter que ter uma próxima para contar a segunda versão que você vai lançar desse baralho. Tô muito animado para isso.
Mas queria que você falasse as suas redes sociais para a galera te seguir, te conhecer cada vez melhor. Legal, bacana. Provavelmente a gente vai ter isso aqui compartilhado aí, marcado, né? Mas quem quiser me conhecer é Derick Tedesco, com D de dado, né? D-E-R-I-C-K, Tedesco. Ainda não sou muito ativo nas minhas redes sociais, mas eu tenho um compromisso aí de começar a mudar essa vertical, né? Essa vertente aí da minha imagem pessoal no digital, né? Então, em breve vocês vão ter mais conteúdos lá, mas quem quiser me conhecer, segue lá, já tem algumas coisinhas, vai perceber que eu gosto de carro antigo, que eu gosto, né, da família, de cachorros, então, tamo junto, beleza, galera? Falou, pessoal, muito obrigado e não se esqueça de comentar, dar o nosso feedback aqui, um direcionamento. Se você quiser uma pessoa especial, um expert que você gosta muito do conteúdo, comenta aqui embaixo para a gente entrar em contato, conseguir trazer essa pessoa para cá também e compartilhe com seus amigos, seus colaboradores, que vai fazer diferença para a gente, para esse conteúdo conseguir chegar nessas pessoas e também mudar o conteúdo delas, o negócio delas. Obrigadão, até mais. Valeu.